Fala pessoal, muito bom dia. Estamos no ar para mais um vídeo e a repercussão do NBA All-Star Game de 2026, que aconteceu neste final de semana, que já foi encerrado. Hoje já é segunda-feira e vamos dar uma recapitulada no que aconteceu nesse final de semana. Interessante em alguns aspectos e muito negativo em outros, principalmente a presença do público na sexta-feira, quando houver aí o jogo das celebridades, o Rising Star, e no sábado, quando tivemos algumas coisinhas, né? O desafio de enterradas, o desafio de bola de três, de habilidades, e o público realmente sofreu bastante, não com o trânsito, que a gente sabe muito bem que em LA é extremamente complexo, e até por isso os horários foram bem factíveis, né? Por exemplo, começou aqui 7 horas da noite, no horário de Brasília, a diferença é de 5 horas, e lá 2 horas da tarde, quer dizer, um horário bem tranquilo e que deixou bem claro a possibilidade de você ter uma maior facilidade em chegar em Inglewood no evento, no Intuit Dome, que é o ginásio do LA Clippers. Mas relatos de muitas pessoas que compareceram ao espetáculo, entre aspas, reclamaram muito, principalmente da dificuldade para estacionar, porque o Intuit Dome não tem um estacionamento, e aí você tem alguns prédios, né, que fazem esse tipo de serviço, e no mínimo $70 para estacionar. Fora o preço salgadíssimo dos ingressos para um evento onde a gente deveria, no mínimo, ter uma melhor conectividade entre público, comunidade de Los Angeles com o espetáculo do final de semana. Mas não foi bem isso que Adam Silver, que o Steve Ballmer, que é o dono ali da arena, e resolveu fazer muita caridade. Inclusive, num feedback de um dos torcedores que foram, ele comentando que num evento há um tempo passado que aconteceu no Staples Center, houve uma farta distribuição de ingresso para as escolas ali em LA para que os alunos fossem curtir o evento, coisa que não aconteceu por parte da NBA ou do Los Angeles Clippers desta vez. Então, realmente um evento que poderia ter um público muito maior, mas foi bastante esvaziado devido às dificuldades de estacionamento, não a dificuldade de locomoção, porque vimos em imagens que as rodovias próximas estavam bem tranquilas nesse horário aí do início do show, né? 2h30 da tarde, mas o público realmente não aderiu muito. Ontem, eu ainda não tenho notícias, mas provavelmente por ser o dia onde as estrelas estariam apostas, aí eu acho que a coisa deve ter sido diferente. E começamos com a sexta-feira, onde tivemos o Rising Stars com 3 equipes, né? E, aliás, 4 equipes. Tinha o time do Carmelo Anthony, tinha o time do Austin Rivers, que é filho do Doc Rivers, não é o nosso Austin Rivers, né? Mas sim o filho do Doc Rivers. Tinha o time do Vince Carter e tinha o time do T-Mac, né, que é o Tracy McGrady, primo do Vince Carter. No final das contas, o time do Melo enfrentou o time do Austin, ganhou por 40-34 no primeiro jogo. O time do Vince Carter venceu o time do Tracy McGrady no segundo por 41-36. E na final do Rising Star, o time do Vince Carter venceu o time do Melo por 25-24. Ponto. No torneio, né, de habilidades, de enterradas e de 3 pontos, um torneio de enterrada bem abaixo, bem fraco. A presença de Jackson Hayes foi extremamente constrangedora pela falta de habilidade e não só isso, talvez pela falta de treinamento.
Você, minimamente, para participar de um evento desse, você tinha que ter treinado. E a percepção total de que Jackson Hayes não treinou para isso. E aí teve uma participação pífia, bem ruim, e, por incrível que pareça, ele terminou em terceiro dos 4, né? E o Keyshawn Johnson, do Miami Heat, foi o grande vencedor do torneio de enterradas. Já no torneio de habilidades, a dupla afinada Karl Anthony Towns e Jalen Brunson terminaram vencendo o desafio, né, de habilidades. E já no desafio de 3 pontos, pasmem, senhores, mesmo parado, mesmo em franca recuperação e fora dessa temporada atual, somente participando da próxima temporada, ele que retornou ao Portland Trail Blazers e voltou com toda a pompa e circunstância, e Damian Lillard, né, conseguiu vencer e é tricampeão do torneio de 3 pontos, Dame Time, de novo, levantando aí esse troféuzinho de melhor arremessador de 3 no All-Star Game. Aí ontem tivemos um All-Star, mais uma vez, diferente, mudado em alguns aspectos, né? E fizeram aí a seleção do mundo, fizeram a seleção, digamos, das estrelas mais jovens e também a seleção das estrelas aí um pouco mais velhinhas, né? Velhinhas na essência da palavra. É algo parecido com isso. Era Stars, Stripers e a seleção mundo, né? E a seleção de estrelas e jogou contra a seleção mundo e venceu por 37-35 e foi na prorrogação, né? Venceram por 5-3. O destaques da seleção de estrelas, né, da NBA, dos Estados Unidos mais jovem, foram Anthony Edwards com 13 pontos, né, e o Scottie Barnes, que entrou e deu um pouco mais de defesa para esse time e provocou aí a vitória para cima da Seleção Mundo. A Seleção Mundo que começou com o Luka, com o Nikola Jokic, mas esses dois só estiveram 5 minutos em quadra, e aí eu faço o meu questionamento, né? E estava até, para vocês terem uma ideia, eu estava acompanhando os 5 minutos que o Luka ficou em quadra, que foi logo no início desse primeiro jogo, né? Ou desse primeiro quarto do jogo em si, e o Luka bem, aparentando bem-estar, fora de forma, e pode ser que eu muito me engano, tá? Mas, é claro, o uniforme talvez não seja o uniforme ideal, é um jogo é uma camisa ali que estava um pouco mais apertada, você percebe que no Jokic ficou bem mais ali, esgarçada, e no Luka também, percepção de que o Luka está um pouquinho acima do peso de novo. Pode ser que eu esteja enganado, mas a percepção foi essa. E o Luka e o Jokic só ficaram 5 minutos, saíram para não voltar mais durante o restante, não só desse jogo, quanto do segundo jogo contra a equipe da equipe mundo, contra os Stripers, né? E já nessa segunda partida, né, tivemos o time das estrelas, né, jovens, e o time das estrelas da velharia. E, pasmem, 42-40, e a Tartaruga Ninja, né, estava se preparando para o pau roncar, né? E os Stripers acabaram vencendo por 11-9, aliás, 42-40, e foi 11-9 para Cade Cunningham e 11-9 para, em 9 minutos, para o Edwards. E do lado da seleção de veteranos, Jaylen Brown terminou também com 11 pontos em 9 minutos. LeBron esteve em quadra durante 7 minutos, terminou com 8 pontos, né? E a seleção da velharia conseguiu subjugar a seleção dos mais jovens por 42-40. Aí a terceira partida foi entre a seleção
de Stripers versus Mundo. E o seu Kawhi parece que incorporou o capiroto, estava virado no giraia, meu Deus do céu, o Kawhi simplesmente fez 31 pontos, 11 de 13 field goal, 6 de 7 na bola de 3, e ele foi o responsável pela virada, porque o Wembanyama estava a fim de jogo, fez 19 pontos, e quando você vê que não teve jeito, que a seleção dos Stripers, né, dos veteranos, venceu a seleção do mundo, a gente via a imagem ali do rosto do Wembanyama extremamente frustrado, porque ele levou a sério a brincadeira. Né? Ele levou a sério, mas Kawhi simplesmente explodiu e ninguém conseguiu parar o homem que, como eu falei, fez 31 pontos em um quarto de jogo. Impressionante a atuação do... Steve Ballmer estava saltitante, parecia ali uma gazela louca, vibrando. Por quê? Porque Kawhi joga no Clippers, o ginásio era do Clippers, boa parte da torcida torce para o Clippers, então Kawhi tacou fogo, só que esse fogo foi só contra a seleção do mundo. Né? Porque no jogo seguinte, que aí foi a grande, né, entre aspas, final, a seleção de estrelas enfrentou novamente a seleção de estrelas jovens contra as estrelas veteranas, e aí os Stripers tiveram uma atuação apagadíssima, e aí o Kawhi simplesmente errou tudo que tentou e só fez pontos em lance livre, e assim mesmo um só, porque o outro lance livre ele errou. E simplesmente em menos de 5 minutos, a seleção de jovens já abriu uma vantagem significativa e simplesmente massacrou a seleção da velharia 47-21 e acabou levando aí o, entre aspas, título do All-Star Game, e o MVP da brincadeira foi ele, né? Simplesmente o nosso Dudu do hambúrguer, que acabou carregando o troféu para casa como MVP do All-Star Game de 2026. Bem, LeBron, né, disse bem claro, eu sinceramente estava bem cético antes do início da partida. Obviamente eu gosto do formato leste-oeste, eles estão tentando algo novo, é louvável, vamos ver o que acontece, né? Estou tentando entender como isso vai fazer sentido, né? Mas vamos ver se realmente vai ser interessante. E a impressão que passou para a gente foi que houve uma intensidade, houve um pouco mais de defesa, o Embi, interessado na brincadeira, não estava perdoando, Kawhi explodiu num dos jogos, Edwards também levou um pouco a sério, Scottie Barnes também levou a sério, Booker jogou muito tempo durante todas as vezes que esteve em quadra, ou seja, parece que o pessoal, de tanto que reclamaram, resolveu dar um pouco de gás. Mas a gente sabe muito bem que Adam Silver e a sua equipe, né, ela vai ter aí muitos meses para resolver novamente se esse formato é o ideal, se ele vai se repetir ou se somente aconteceu desta vez, né, em 2026, lá no Intuit Dome. Vamos ver, o próximo All-Star vai ser em Phoenix, no Arizona, né, e tomara que minimamente, pelo menos, a maioria das estrelas estejam disponíveis, porque ontem Giannis da Seleção Mundo ficou fora, Shea da Seleção Mundo ficou fora, Luka não tinha condições, Jokic, muito estranho também, só ficou 5 minutos igual o Luka e não voltou mais, de repente foi o que foi combinado, é só 5 minutos, eu não estou com um saco para isso. Quer dizer, faltou uma galera, essa pode ter sido a última vez de LeBron no All-Star Game, pode ser, pode não ser, a gente já não sabe de mais nada em relação ao LeBron. E é isso. Está aí o final de semana de estrelas. Ontem a gente
acabou acompanhando essa transmissão, apesar da ausência do nosso tradicional público, mas a gente cumpriu com a nossa obrigação, esteve aqui e fizemos o que foi possível em mais uma transmissão do Lakers da Zoeira. A gente não deixou o nosso pessoal a pé no All-Star Game. E no momento, né, até a hora que eu tentei buscar aí informações, o X está fora do ar, ou seja, a internet no mundo hoje complicada, nesta segunda-feira bem estranha, né? Segunda-feira que eles chamam aí, segunda-feira de carnaval aqui no Brasil, mas que tem muita gente trabalhando, muito negócio aberto, e seguimos, né? Pessoal, qualquer informação, qualquer notícia relevante, a gente vai estar postando lá na nossa aba Posts do canal, ou lá no nosso Instagram, que você pode seguir vendo aí o endereço no lakersdazoeira@gmail.com, lakersdazoeira@gmail.com é nosso e-mail de contato, é a nossa chave Pix. O nosso Instagram é o Lakers da Zoeira Oficial, que você pode também dar um pulinho lá e se inscrever. E no X, quando ele estiver no ar, porque no momento não está, é o Lakers da Zoeira 0, tá? Lakers da Zoeira 0 é o nosso X na rede social, que no momento apresenta mais problemas nos últimos tempos. É o X, né? É muita sacanagem, é muita mordorrência por lá. E a gente volta a qualquer momento com novidades, se elas acontecerem. Se não acontecerem, vamos ver amanhã, né? Terça-feira gorda, feriado de carnaval, se tem assunto importante para a gente bater mais um papinho, né, com a nossa tropa maravilhosa. Valeu, turma, fiquem com Deus, até a próxima. Tá aí, ó, QR Code na tela, tá aí a chave Pix, tudo direitinho. Quem quiser dar uma ajuda pra gente, a gente agradece. Valeu, tamo junto, até a próxima. Fui, é nóis.